Primeiro domingo de 2023, que coisa maravilhosa. Primeiro não, né? Segundo, né? Na presença do Senhor, aleluia. Mas é a nossa primeira celebração do ano, né? É a nossa primeira celebração do ano na presença de Deus. Tem muita gente, né, viajando de férias, gente que está na praia, no shopping, mas você está aqui. Aleluia. Por que eu estou aqui, pastor? Porque você ama o Senhor. Amém? Porque você quer celebrar o Senhor, porque você quer agradecer a Deus por tudo, não é verdade? Aleluia. Pode se assentar, queridos. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, em nome de Jesus. Eu sei que você está aqui também para receber isso. E a primeira palavra do ano com você é proposital esse tema. Os céus estão abertos. Eu quero dizer para você que o céu não está fechado. O céu está aberto. E você precisa entender isso. E você vai entender isso na medida que eu estiver compartilhando essa palavra com você. Porque muitas vezes nós achamos que Deus não está agindo, que Deus está no silêncio, que Deus não está respondendo, que Deus não está fazendo nada, né? E nós estamos clamando, e nós estamos jejuando, e pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. Parece que o céu está fechado, né? Há nuvens, eu não consigo enxergar o céu claro. Eu quero te dizer que mesmo que você não consiga enxergar esse céu que você vê com seus olhos físicos, eu quero lhe dizer que os céus não estão fechados, eles estão abertos. Os céus de Deus. 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo a sua carta aos irmãos em Tessalônica, a sua primeira carta, no capítulo 5, os versículos 1 seguintes. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura, porque ela será a base daquilo que nós iremos compartilhar com você nessa tarde. Diz assim o texto na versão da Bíblia, a Mensagem: amigos, não acho proveitosa a discussão sobre a época em que essas coisas vão acontecer. Vocês sabem tão bem quanto eu que o dia da vinda do Senhor não pode ser marcado no calendário. É como a visita do ladrão. Ele não vai avisar nem agendar uma reunião com vocês. Quando todos estiverem caminhando por aí, despreocupados, dizendo assim: estamos seguros agora, podemos ficar sossegados, então tudo vai desabar. Será algo tão súbito e inevitável quanto as dores de parto para uma mulher grávida. Entretanto, considerando que vocês não estão no escuro, como poderiam ser surpreendidos? Vocês são filhos da luz, filhos do dia. Vivemos debaixo de céus abertos e sabemos onde estamos. Por isso, não vamos passar a vida como sonâmbulos. Os descrentes é que vivem assim. Vamos manter os olhos abertos e ficar atentos. As pessoas dormem e se embriagam à noite. Nós não. Somos criaturas do dia. Portanto, vamos agir de acordo. Caminhemos conscientes à luz do dia, revestidos da fé, do amor e da esperança de salvação. Deus não nos escolheu para a rejeição, mas para a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, uma morte que resultou em vida. Em qualquer situação, acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com Ele. Por isso, incentivem sempre os irmãos, construam muros de esperança, para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora, ou seja, deixado para trás. Sei que vocês já fazem isso, apenas continuem fazendo assim. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração
E aqui está muito claro que Paulo diz que os céus estão abertos. Estão abertos para quem, pastor? Estão abertos para aqueles que andam na luz. Quem é a luz? A luz é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Se alguém anda no caminho de Jesus, vive a vida do Senhor e pauta as suas atitudes pela verdade de Deus, para esses, os céus de Deus estão abertos. Você não anda nas trevas, você anda na luz. Para aqueles que andam nas trevas, estão despreocupados. Jesus não vai voltar agora, nada vai acontecer comigo, está tudo bem. Assim eles pensam. Por quê? Porque eles andam nas trevas, porque eles não conseguem enxergar a luz, porque não vivem na luz, não vivem no caminho. E Paulo deixa claro que nós não somos da noite. Quando Paulo fala que nós não somos da noite, Paulo está dizendo que nós não somos das trevas, nós somos da luz. Quando Jesus morreu e quando você entregou a sua vida a Jesus, Ele te resgatou do reino das trevas. Antes de você ser resgatado, você andava e vivia debaixo de um reino de trevas, de escuridão espiritual. Escuridão espiritual. E o Senhor tirou você dessa escuridão espiritual e trouxe para o reino dele, que é um reino de luz, um reino abençoado. Por que luz? Porque na luz nós sabemos para onde nós estamos indo. Na luz você sabe qual é a direção. Na luz você sabe por que você está lutando, com quem você está lutando. Agora, quando tudo está escuro, você não sabe qual é a direção, você não sabe com quem você está lutando, você não sabe para onde você está indo, você não sabe de nada, porque você está na escuridão. Por isso que ele diz que os céus estão abertos, mas ele fala para quem os céus estão abertos. E os céus abertos, querido, representam para nós esperança, representam para nós paz, representam para nós salvação. Eu não sei quantos aqui se lembram, na última mensagem, que foi no dia 31, no dia 1º, no nosso último culto aqui de 2022, que o pastor deixou claro que a corrida ainda não terminou, a luta ainda não terminou. Tem muita gente que se dá por vencido antes de chegar no final. Entenda bem, querido, ainda não acabou. Nós temos uma batalha pela frente. E Paulo nos ensina nesse texto sagrado 4 atitudes determinadas que retratam exatamente a realidade de céus abertos. Eu quero viver sempre debaixo dos céus abertos. Você quer viver? Amém? Amém? Exatamente isso. E a primeira coisa que Paulo fala é o seguinte: quem anda debaixo de céus abertos, ele anuncia as boas novas. Ou seja, o que é isso? A advertência que Paulo faz aos irmãos é exatamente esta: se eu recebi a salvação, eu não posso negligenciar aquilo que Deus me deu, e que foi um preço que não tem tamanho. Diz a Bíblia que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Eu não posso negligenciar, eu não posso simplesmente ficar indiferente à salvação que Cristo nos deu. E Deus, querido, quando Deus te salvou, Ele te deu uma missão. Qual foi a missão, pastor? Você anunciar as boas novas dele. Anunciar as boas novas dele. E perceba, querido, o que mais nós vemos nos meios de comunicação, o que mais nós ouvimos das pessoas no dia a dia, na semana toda, o que mais você ouve, o que mais você visualiza nas redes sociais, é o quê? São notícias ruins. Ultimamente, então, terríveis. Não é verdade? Você liga um jornal
né? Você liga a televisão, vai para um jornal, você só vê notícia ruim. Se tiver 2 ali no meio de 20, é muito. Olha só como a sua mente está sendo, sabe, cheia de notícias ruins. As pessoas precisam de quê? As pessoas precisam de boas novas. Você veio aqui porque Deus tem boas novas para você. Deus nunca tem notícia ruim para nós, Deus sempre tem notícia boa para nós. E aí, quando Ele nos salva, diz Paulo que a nossa missão é levar essas boas novas. Nós somos ungidos para levar essas boas novas. As pessoas, seus amigos, seus parentes, eles precisam de quê? Eles precisam ouvir da tua boca boas novas. Quando ele fala assim, mas está tudo ruim, você diz assim, mas tem esperança, porque quem crê em Deus verá dias melhores. É isso que ele tem que ouvir da tua boca. Não é a sua concordância. Mas está tudo ruim, mas pastor, é a realidade. A realidade é uma coisa, a fé é outra. Nós baseamos as boas novas da fé na palavra de Deus, no Deus que nós servimos, no Deus que você está buscando aqui, no Deus que você veio adorar. Esse Deus tem poder para todas as coisas. E é assim que nós devemos viver, com a esperança, com a fé, com a certeza de que Deus pode mudar todo e qualquer cenário. Amém? Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Não é verdade? Então Deus nos deu essas boas novas, Deus nos deu essa missão. Vai e anuncie boas novas. Eu queria muito que durante a semana, lá no seu trabalho, na sua casa, sabe, aonde você estiver, você comece a declarar boas novas para as pessoas. Fale de Deus para as pessoas. Fale da palavra de Deus para as pessoas. O que você lembrar da palavra de Deus, quando ela, sabe, vir com aquele coração cheio de angústia, de aflição, porque agora, porque não sei o quê, porque está acontecendo isso na minha vida, na minha família, chega para ela com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança, com uma palavra de salvação, com uma palavra de poder. Diga para ela assim, não, olha, crê em Deus. A Bíblia diz, se eu e você cremos em Deus, coisas maiores vão acontecer, Ele vai mudar isso daí. As pessoas estão precisando de boas novas e não de notícias ruins, irmãos. E muitas vezes nós caímos no laço, na cilada de concordarmos com as pessoas as notícias ruins, né? É assim mesmo, realmente, rapaz, está terrível a coisa, né? E você pode até dizer assim, essa é a realidade, você não está errado, mas eu quero te passar uma boa nova. Deus pode mudar esse quadro. Crê em Deus, busque o Senhor, fale com Ele. Eu não quero que você leve boas novas dizendo assim, vamos lá na minha igreja. Isso não é boa nova, irmão. A pessoa não precisa ouvir de você para ir para uma igreja. Vamos lá na minha igreja para você ouvir o nosso pastor. Ele quer ouvir a boa nova da tua boca, porque você se apresenta para ele como uma pessoa que é do caminho, da luz, que anda na verdade, na vida. Amém? É isso que Deus quer que você faça. E Paulo mostra exatamente isso. Vamos mostrar para as pessoas que os céus não estão fechados, que os ouvidos de Deus não estão fechados, que Deus não está surdo para o clamor das pessoas, que Deus não está indiferente à luta, às dores das pessoas. Deus está olhando e Deus está agindo. Mas pastor, não estou vendo. Não é para você ver, é para você acreditar. É para você acreditar. Na hora certa a tua vitória vai chegar. Você vai ver, querido, em nome de Jesus. Acredite nisso. Amém? Tanta gente perdida por aí, que já esteve no caminho, hoje não está mais no caminho, nem sequer participa ou pertence a uma igreja local. O que devemos fazer, pastor? Vamos buscar as ovelhas perdidas. São ovelhas perdidas, pastor. Sim, eu costumo falar que nós devemos buscar as ovelhas perdidas e não os filhos pródigos, porque os filhos pródigos já conhecem o caminho. Quem são os filhos pródigos? São os rebeldes. Eles já conhecem o caminho. Eu não preciso falar de Deus para ele, eu não preciso falar de Jesus para ele, eu não preciso falar de salvação para ele, eu não preciso falar de esperança para ele, eu não preciso falar de vida eterna para ele, eu não preciso falar do Deus poderoso, porque
já conhecem. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São boas novas. A Bíblia diz que os anjos do Senhor ministram ao nosso favor. Os anjos de Deus trazem boas novas. E hoje, pastor, são os anjos de Deus que trazem? Não. Quem traz hoje as boas novas somos nós que andamos na luz e somos da luz. Amém? Você tem a palavra da vida, você tem a palavra da salvação, você tem a palavra da esperança. Então Deus quer usar você, amém? Glória a Deus, para que as pessoas possam abrir os olhos e realmente, querido, entenderem: não, Deus está agindo, não, os céus estão abertos, não, Deus vai fazer, e as pessoas criarem, sabe, expectativa em Deus e não no homem, as pessoas criarem esperança, renovarem a sua esperança em Deus e não no homem. Mas como que elas vão fazer isso? Se nós que temos essa palavra, precisamos levar a elas boas novas, amém? Toca no teu irmão e diga: irmão, vamos levar boas novas, vamos levar boas novas, fala para ele: boas novas. Viu? Você vai encontrar gente essa semana, você vai encontrar gente essa semana, que vai chegar para você com angústia, com aflição, com decepção, com frustração. Você vai encontrar gente essa semana, escuta o que eu estou dizendo, você vai encontrar gente essa semana que vai dizer assim: o nosso Brasil não tem mais jeito, olha, tá. Você vai encontrar, e aí você vai abrir a boca, o Espírito Santo vai usar você, e você vai levar uma boa nova para o coração dessa pessoa, uma boa nova de esperança, de vida. Segunda coisa que Paulo nos ensina, que Paulo mostra nesse texto: crer que o futuro não é um tempo. O futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. E eu vou mostrar isso para vocês. O texto diz: caminhamos conscientes à luz do dia, revestidos da fé, do amor e da esperança de salvação. Irmão, viver no presente como se fosse o passado é morte, e viver o presente como se fosse o futuro é a realidade. Então eu vivo, na verdade, no presente como se fosse o futuro. Eu não tenho como viver o futuro. O futuro para mim é o presente. Amém? Então você tem que entender isso. O futuro não está diante de nós, o futuro está dentro de nós. Eu vou repetir para você entender e para você escrever. O futuro não está lá diante de nós, o futuro está dentro de nós. Você tem que entender isso, que o que está lá na frente, na verdade, está dentro de vocês. A palavra da fé está na tua boca, no teu coração, profetiza, declara, está dentro de você. Preste bem atenção nisso, querido. Está dentro de você. Então, pastor, o futuro realmente não é um tempo, não, é um lugar. O lugar é dentro de você, em nome de Jesus. Aleluia. Não fique olhando para trás, não é para lá que você vai. Fala aí para a pessoa: não é para trás que você vai, é para frente. Então para de ficar olhando para trás, irmão, em nome de Jesus, amém? Ei, o céu está aberto. Não é para você olhar para trás, é olhar para frente. Deus não começa nada que já não tenha terminado. Tudo que Deus começou já terminou. Ele já concluiu, já está pronto, já está selado. Jesus disse assim: está tudo consumado, a vitória está selada. Então eu não posso ter medo, eu tenho que ir adiante, em nome de Jesus. Amém, querido? Temos que entender que o futuro é um lugar, não é um tempo. Porque quando eu vejo o futuro como um tempo, eu fico ansioso, crio ansiedade pelas coisas que ainda virão. Na verdade, a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus das coisas que não são como se já fossem. Ele torna as coisas que ainda não são como se já fossem, torna a realidade. Então essa é a palavra da fé. Essa palavra está lá na carta de Paulo aos Romanos, e você vai encontrá-la lá.
Nós caminhamos, irmãos, para um lugar. Nós amamos. Por isso que eu quero dizer para você, quando você caminha para um lugar, você tem que amar mais o caminho do que o fim da estrada. Eu estou indo para São Paulo, e você fica na expectativa de chegar a São Paulo. Mas o mais importante não é chegar em São Paulo, é você valorizar o caminho daqui para São Paulo. Porque as coisas que você vai experimentar estão no caminho e não no fim da estrada. Chegou no fim da estrada, acabou. Você chegou. Eu cheguei no céu, acabou. E agora? Agora é o céu. O mais importante é o caminho. Então valorize o caminho. Valorize o caminho. Dê ênfase no caminho. Por isso que Jesus disse assim: eu sou o caminho. Todos nós, irmãos, sabemos qual é o lugar. Mas pastor, o senhor está dizendo que o futuro não é um tempo, que o futuro é um lugar. Aonde está esse futuro? Eu disse: está dentro de nós. Dentro de nós aonde, pastor? Na nossa mente. Por isso que a Bíblia diz que quando você é de Cristo, quando você aceita Jesus, se torna um discípulo de Cristo, a tua mente passa a ser uma mente como de Cristo. Ou seja, o nosso futuro, o lugar do futuro está aqui dentro, na sua mente. Amém? Amém? Você pode entender isso? Eu vou te explicar. A nossa mente é o lugar que começa a transformação. É aqui. Tudo começa aqui. Começa a transformação é aqui. Não é aqui. É aqui. No pensamento. Na sua mente. A batalha é ganha ou perdida antes mesmo de começar. Aonde? Na mente. Na mente. Por isso que tem muita gente que nem fez e já perdeu. Porque ele deveria começar, não começou. Por quê? Porque ele entendeu que não tinha condições, que não dá, que eu não vou ganhar, que não vai dar certo. Ele já perdeu. Perdeu aonde? Perdeu na mente, no pensamento dele. Sabe? A nossa mente é um lugar de transformação. Em nossa mente se estabelece a conformação e a transformação. Se eu vou me conformar com esse estado de coisa, ou se eu vou querer a transformação desse estado de coisas. Eu não vou querer continuar assim, pastor. Eu quero transformação. Se você quer transformação, já está dentro de você. Avance em nome de Jesus. Amém, querido? O futuro será exatamente conforme a sua fé, como você pensa, a forma como você crê. Em nome de Jesus. Quando Jesus disse assim: se você, a sua fé é como um grão de mostarda, se você disser a esse monte, lança-te daqui ao mar, assim lhe será feito. Olha só, traz essa imagem, irmão. Traz essa imagem. Quando Jesus disse que a nossa fé é como um grão de mostarda, a ponto de dizer aquele monte: lança-te daqui ao mar, e assim será feito conforme a sua. Eu desafio você a criar uma imagem do futuro. Como você imagina o seu futuro? É como você crê hoje. Você não entendeu? Como que você cria uma imagem do seu futuro? A imagem que você estiver criando agora ou depois no seu devocional com Deus, é assim que vai ser o seu futuro. Então Jesus quis ensinar aos discípulos o seguinte: você está vendo esse monte aqui? Se você disser a ele vai ser lançado lá no mar, cria essa imagem. Assim é a sua fé. Pensa. O que é que eu vou querer, irmãos, alcançar ou ter daqui a 5 anos? Cria a imagem. Está na sua fé, na sua mente, no seu coração. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Veja, Deus está falando com você. Aceite esse desafio. Pinta um quadro onde os montes se erguem e se lançam sobre o mar, onde tudo é possível. Diga: tudo é possível. Então pare de reclamar e mude sua mensagem. Mude a sua mensagem.
Não faça publicidade do que deu errado. Não faça publicidade do que deu errado. Não se preocupe, se ocupe. É diferente. Estou preocupado, pastor, então passe a ser ocupado. Se ocupe de situações que Deus está colocando nas tuas mentes, na tua vida. A chave está onde está no meu pensamento. Amém? Se eu pensar aqui com vocês que todos que estão aqui estão no caminho, são seguidores, se eu pensar assim, veja, eu vou entender que todos nós estamos debaixo do mesmo céu. Amém? Mas veja só, querido, preste bem atenção. Podemos todos estarmos debaixo do mesmo céu, mas com horizontes diferentes, com visões diferentes. E é aí que é a determinação do nosso futuro. Quando a Bíblia diz em Provérbios que sobre tudo o que devemos guardar é o nosso coração, pois dele procedem as saídas da vida, a Bíblia queria informar que os nossos pensamentos são a semente do nosso destino. Os nossos pensamentos são a semente do nosso... Diga, o meu pensamento. Diga, o meu pensamento é a semente do meu destino. Aonde você quer chegar? Está aqui. Salomão disse: assim como você pensa, assim você é. Como você pensa? Você se vê como um perdedor ou como um vitorioso? Como que você se vê? O pastor Bill Johnson, ele disse: se temos uma mente, preste bem atenção nessa declaração do pastor Bill Johnson. Ele disse: se temos uma mente impregnada de desesperança, é porque estamos acreditando em alguma mentira. Se as pessoas não estão mais tendo esperança, seja na sua vida familiar, conjugal, profissional, no Brasil, é porque ele está acreditando em alguma mentira que foi incutida na mente dele pela rede social, pelo meio de comunicação, por pessoas que estão ao seu redor, todo dia está mandando mensagem para você. Se não há mais esperança, porque estamos acreditando em mentiras. Preste bem atenção. As pessoas dizem assim, às vezes eu ouvi pessoas dizerem assim: pastora, por que será essa notícia, será aquela notícia? Eu sempre disse assim: querido, eu não estou acreditando em notícias do homem, a minha fé está baseada no meu Deus. O que o homem diz hoje, amanhã ele pode dizer. O que o homem afirma hoje, amanhã ele pode ser tido como mentiroso. Mas o que Deus diz, jamais ele vai ser mentiroso. Jamais ele vai ser desdito lá na frente. Jamais ele vai deixar de cumprir o que ele disse. É nele. Por isso que eu creio que Deus está movendo algo muito grande no Brasil. Porque virá um grande avivamento. Essa é a terra do avivamento, irmão. A terra que vai abençoar. Profeticamente isso já está selado em nome de Jesus. Então isso está no nosso pensamento. Isso exatamente, a sua mente está guardando. É o seu futuro. O pastor marcou, podemos dizer que foi pastor, na verdade, ele era um padre e se tornou um protestante, Martinho Lutero. Ele disse: não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedi-los de fazer ninhos dela. Então, os pensamentos ruins podem até passar, mas eles não podem ficar. Quem está entendendo isso aqui? Os pensamentos que não vêm de Deus podem até passar, mas ele não pode evitar, ele passa mesmo. Ele não pode ficar. Você não pode deixar esses pensamentos ruins fazerem ninho na tua cabeça, na tua mente. Em nome de Jesus. Amém? Porque senão você vai dizer: o céu não está aberto. Não, o céu está aberto. Para a glória do nome do Senhor Jesus.
Aleluia, Deus. Amém? Por isso, um crente verdadeiro, ele não se conforma. Ele não vive conformado, ele se inquieta. Ele sempre está inquieto. Não é? Porque ele é assim. Ele é assim. O pensamento dele é não se conformar, mas de se transformar pela renovação da mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceira coisa que Paulo ensina para nós: viver debaixo dos céus abertos. É a terceira coisa que ele mostra no texto, que nós que somos da luz vivemos debaixo dos céus abertos. Essa frase eu tirei para o tema para que você entenda: estar debaixo do céu aberto. Eu vou ler aqui o texto. Olha esse texto de Atos capítulo 7, versículo 5, 5 meio. Diz assim: contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, diga, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus. Olha só o que ele vê, tá? E Jesus em pé à direita de Deus. Ele vê o que, irmão? Ele vê o céu aberto. Ele contempla o quê? A glória de Deus. E ele vê quem? Nesse céu aberto? Jesus. Jesus estava o quê? Em pé? Mas a Bíblia diz que Jesus foi assunto ao céu e está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Então, pastor, é porque nesse momento ele ficou de pé para ver o servo dele, Estevão, sendo apedrejado por causa do evangelho dele. Para quem está em Cristo, o céu não se fecha, o céu está aberto e Jesus está de pé, dizendo: ó, estou contigo, viu? Estou com você. Você que está aí firme, você que está forte, você que está perseverando, estou junto com você, fica tranquilo. Diz a Bíblia que Estevão viu: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O pessoal que estava ali, os religiosos, ficaram doidos com ele. Começaram a ver, ele está ficando doido. Começaram a apedrejá-lo. Porque ele disse que viu o que, irmão? Os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quantos crentes têm dificuldade de se ajoelhar? Não digo nem se ajoelhar, mas de buscar a Deus, de orar ao Senhor. A nossa família lançou aí um projeto de leitura bíblica anual, com meditações diárias que nós estamos enviando, para você tirar um tempo com Deus, para você meditar naquele texto, para você ler um texto sagrado da Bíblia. Irmãos, olha, já tinha contado com alguns irmãos, nós estamos, hoje é dia 8, no 8º dia. Pastor, me perdi, porque eu acabei esquecendo, é dia seguinte. Sim. Não é a prioridade dele os céus abertos. Ele não quer ver a glória de Deus, porque ele se negligencia aquilo que é mais importante na vida dele. Imagina. Você está entendendo, irmão? Que parece que as pessoas dizem assim: não, é um projeto. Não, irmão, é algo para poder você realmente ver, sabe, aquilo que Deus tem para você. E a Bíblia diz que em Lucas 3 diz assim: e ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento que Jesus estava orando, o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu, irmãos? Foi no momento que ele estava sendo batizado ou no momento que ele estava orando? No momento que ele estava sendo batizado ou orando? Orando. O que ele viu? Os céus abertos. Tem crente que quer ver o céu aberto quando tira um tempo de oração por dia. E quando ele tira por religiosidade, a cumprir, para ele chegar e ficar com a consciência tranquila quando ouvir uma mensagem ou alguém perguntar, ou o discipulador perguntar: como é que está você? Como é que o cara quer ver o céu aberto, gente? Como é que o cara sabe aquela coisa de quero ver mais de Deus, pastor? Não vai, meu irmão. Você vai se satisfazer com as coisas dessa terra, mas com as de Deus você não vai se realizar. Se você não entender que tem que ter uma vida de oração, que tem que ter tempo com Deus.
E olha que a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba, e do céu surgiu uma voz: tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. O que é que eu tenho que fazer que os céus estejam abertos? Meu irmão, eu entendo que a primeira coisa você tem que se arrepender de viver uma vida de crente e que na verdade não é. Então você tem que se arrepender. Se você que está aqui hoje é um crente verdadeiro, genuíno, então a primeira coisa é isso daí. Eu estou vivendo uma vida assim, pastor, olha, realmente eu sou muito interessado nas coisas daqui, nas minhas coisas, mas essas coisas espirituais, eu até não estou servindo mais, não estou fazendo mais nada, porque o teu coração não está nele, você não vai ver céu aberto em mim. Você tem até um título de crente, você foi até batizado, mas não viu o céu aberto. Você vem até na igreja, mas o céu não está aberto para você. Você entende isso? Você entende isso? Na hora que Deus tirar de você as coisas que estão satisfazendo você, em detrimento das coisas de Deus, aí você vai começar a chorar, e você vai começar a clamar, e você vai pedir a Deus: Deus, eu quero ver os céus abertos. Você quer que Deus tire as coisas que você gosta? É? Então aprenda Ele e as coisas dele em primeiro lugar na tua vida. O resto, fica tranquilo. Ele vai acrescentar. Tudo vai te acrescentar. Então os céus, eu quero céus abertos. Olha só o que diz. E o que isso representa, céus abertos, exatamente. Como que eu entro no céu, irmão? Como que eu entro na presença de Deus? Como que eu entro na presença de Deus? Alguém sabe responder biblicamente? Como que eu entro na presença de Deus? Como que eu entro na presença de Deus? A Bíblia diz, no livro da carta do autor aos Hebreus, a Bíblia diz que pelo sangue do Cordeiro nós temos acesso a Deus, ao novo caminho. Temos acesso ao Senhor pelo sangue. O sangue nos purifica. O sangue nos habilita a entrarmos na presença de Deus. Mas por que o sangue? Porque o sangue nos purifica do pecado. Então tem que haver arrependimento. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E aí vem os milagres, as revelações, aí vem um monte de coisa. E quando eu falo em céu aberto, eu não estou falando desse céu que você vê aqui, não, irmão. Estou falando em algo que está relacionado exatamente a uma relação direta com Deus, a chegar no trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos acesso às coisas sobrenaturais de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E essa é a dimensão que Deus quer nos levar. Vocês lembram do sonho de Jacó? Quem está lendo já, fazendo a leitura bíblica anual, já vai perceber isso. Hoje é o dia 8, nós estamos no capítulo 27, 25 a 27. Já começa a mostrar a questão de Jacó. Ali já começa Jacó. Jacó, quem sabe? Jacó e Esaú, Jacó, alô, Esaú, Jacó, Esaú. Amém? Então a Bíblia é importante, tá? No sonho de Jacó, olha o sonho de Jacó. Jacó estava deitado, olha só, aonde o pastor estava deitado. O travesseiro dele era uma pedra. Ele estava deitado e ele sonhou anjos que subiam e desciam, passando por esta porta aberta. O sonho dele, ele via anjos descendo e subindo, anjos trazendo a tarefa, anjos ministrando. O trabalho dos anjos, diz a Bíblia, é nos ajudar. O trabalho dos anjos é trazer a realidade do reino de Deus para nós. A Bíblia diz em Hebreus 1,14: anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Não são eles ministradores? Ou seja, não são eles mensageiros? Para quê? Para
para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Deus envia anjos para servir vocês. Você não entendeu? Mas tudo bem. Então, viver debaixo dos céus abertos requerer que o adoremos em espírito e em verdade. Amém? A mente, essa mente renovada, viver no espírito, na verdade. O espírito é algo que está dentro de nós, o Espírito Santo. E a verdade de Deus está todos os dias ali, diante de nós. Você quer ver céus abertos? Quero, pastor. Em nome de Jesus. Eu sei que tem muita gente com a mente ocupada, pensando na profissão, pensando no estudo, pensando no que vai ser na vida, pensando quando vai casar, pensando no namoro, pensando na mulher, pensando nos filhos, pensando no carro que quer comprar, na bicicleta que quer comprar, pessoas que querem comprar isso, comprar aquilo. Eu sei que a mente de muita gente está voltada para essas coisas. E por isso eles não conseguem ver os céus abertos, nem a glória de Deus, muito menos a glória de Deus. Por quê? Eles não conseguem ter mais experiência com Deus, eles não têm mais experiência com Deus. Tem gente que está servindo a Deus mais vazia, porque não tem mais experiência com Deus, o céu não está aberto para ele. Ele não está preocupado com as coisas espirituais, ele está preocupado com as coisas que são efêmeras, que são passageiras. Então eu digo para você com todo carinho, com todo amor, que você nessa noite, que você nesse dia, você possa entender, eu quero ver os céus abertos. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, 19, e isso não é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus, e chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu, um não na terra é um não no céu. Amém? O céu, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O céu estabelece qual é o padrão de vida que você vai viver aqui na terra, tanto na sua vida material, na sua vida sentimental, quanto na sua vida financeira e espiritual. É o céu que determina isso. O padrão vem do céu. Amém? O padrão vem do céu. E o céu aqui é a palavra, a própria palavra de Deus revelada. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte, que os céus estão abertos. Então Paulo dá uma exortação. Aí no final Paulo exorta. No final ele exorta, diz assim: mantenha os olhos abertos e atentos. Mantenha os seus olhos abertos e atentos. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje você está vivendo muito bem. Estou, pastor, graças a Deus, estou com saúde, minha casa, meu estudo, essa coisa toda. Eu estou vivendo tranquilo, pastor. Graças a Deus está tudo bem comigo. Amanhã aparece um problema na tua vida. Não importa se você tem 60 anos, tem 20, tem 10, tem 15, tem 30. Não importa. Aí você fica desesperado. E aí, o que vai acontecer na tua vida? Você vai começar a buscar a Deus com muita intensidade. Aí eu digo para você com muito carinho, muito amor. Essa busca sua ao Senhor vai ser porque você o ama ou porque você quer que Ele cure você ou livre você da morte? Porque se alguém está com o Senhor para Deus fazer alguma coisa para você, isso não é amor. Mas se você está com o Senhor porque você o ama, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você: o céu nunca vai fechar para você. O céu sempre vai estar aberto para você. E eu digo isso com muito carinho para você. Mantenha os seus olhos abertos, atentos. Tem muita coisa que distrai a nossa vida, irmão, nesse mundo. Tem muita coisa. Eu falo para esses meninos, falo para as meninas, falo para os homens mais maduros, com mais idade, falo para as pessoas que eu encontro. Eu falo para as pessoas: fica atento, fica alerta, não se distraia não. Ainda mais agora que o tempo está próximo. Fica atento. Tudo pode acontecer no piscar de olhos na tua vida. E aí você vai fazer o quê? Por isso que quando as pessoas estão no leito do hospital,
Você vai orar pela pessoa e de repente aquela pessoa não estava no caminho, não queria estar no caminho, sempre rejeitou o caminho, não queria estar com Jesus, e ali na hora da morte, ou na hora ali que está no leito, com uma enfermidade, com algum problema, no leito de morte, e aí a pessoa diz assim, aí você faz um apelo, a pessoa aceita a Jesus, entrega a vida dela a Jesus, e aí alguém me pergunta assim: ei pastor, então podemos dizer que ele foi para o céu? Eu disse assim: não podemos dizer que ele foi para o céu, só quem pode atestar isso é Deus, porque só Deus conhece o coração dele. Eu posso dizer que ele disse sim, mas eu não posso dizer que ele foi, porque eu não sei se o sim dele foi de arrependimento ou se foi com medo de ir para o inferno. Porque se alguém está com Jesus com medo de ir para o inferno, ele vai para o inferno. Mas se você está com Jesus porque você ama Jesus acima de todas as coisas, você não tem medo de nada. Você está entendendo ou não? Amém? Já teve gente que ficou com raiva de mim em culto fúnebre, porque me perguntou isso. E aí, pastor, eu não posso te afirmar nada. Eu posso dizer que ele disse sim, mas eu não posso dizer que ele foi para o céu. Só quem pode atestar isso é Deus. E aí vem uma notícia boa. Aqueles que são crentes hoje, pastor, o senhor pode dizer que ele foi para o céu? Depende da vida que ele está tendo aqui. Mas não sou eu que vou atestar isso. Não. Fico alerta, fica vigilante, atento. De repente você está na igreja, está no caminho, queria estar em outra coisa, queria estar fazendo um monte de outra coisa, e está perdendo tempo, porque de repente a sua vida não está condizendo com aquilo que você diz que você é. Eu sou um seguidor de Jesus, sou um servo de Jesus, mas sua vida não condiz a isso, suas atitudes. De repente você vem à igreja, né? Igual muita gente vem à igreja e pertence a uma igreja. Mas eu não posso atestar. E vou dizer para você uma boa nova: Deus não escolhe a gente para rejeição, não. Deus escolhe a gente para salvação. A nossa embriaguez tem que ser no espírito e não na carne. Amém? Não devemos ser apenas ouvintes. Eu ouço a minha mente, pastor. Tem que praticar, porque você só vive aquilo que você está pensando. Então você está ouvindo uma palavra de Deus hoje, uma palavra nova no teu coração. Então você precisa praticar em nome de Jesus. Amém, queridos? Então esteja atento. O autor do profeta Abacuque, ele disse assim: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a minha fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Olha só. Ei, primeira coisa que esteja atento. E como que eu fico atento? Você tem que se pôr na torre de vigia. Tem que esperar Deus? Não, pastor, vou esperar Deus. Não, o profeta disse: eu vou me pôr eu vou para a torre de vigia. Então você diz para o irmão assim: irmão, você precisa ter tempo com Deus. Não, você precisa ir para a torre todo dia, irmão. Aleluia. Deus não vai te levar para a torre, é você que tem que subir na torre. É a torre de vigia, é estar atento, é estar alerta. Vou me colocar sobre a minha fortaleza. Qual é a minha fortaleza? A minha fortaleza é o Senhor. E vigiarei no momento em que Deus me revelar o que eu tenho que fazer. É isso que o profeta diz, irmão. Em nome de Jesus. A torre de hoje não é um muro, não é uma proteção visível. A torre de hoje, irmão, é a oração. Aleluia. E só se pondo na torre que você recebe revelação. Sem vida com Deus não tem revelação. Você vem na igreja, vem na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tenho 20 anos na igreja, sou filho de crente, sou filho de pastor, sou não sei o quê, mas continua sem revelação. Porque a tua vida tem que ter revelação de Deus.
Mas quando a revelação vem, pastor, se coloca na torre. Deus não disse para você se colocar por baixo, Deus quer você por cima. Deus não quer você por baixo, Deus quer você por cima. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão. O teu lugar não é embaixo, o teu lugar é em cima. O profeta se colocou lá, e eu te convido a se colocar lá também, em nome de Jesus, porque os céus estão abertos.